E aí, tudo bom, Carlos? Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo bom. Peraí que eu vou alterar aqui, porque o meu som tá baixo. Pronto. Deixa eu ver se o meu tá... Dá pra ouvir? Agora sim, agora sim. Era o meu aqui que estava com problema. Tá bom. Bom, boa noite, E viu, aí? pessoal? Bem-vindos todo mundo. Deixa eu apresentar para vocês, apresentar para quem está chegando e não conhece o meu convidado. Deixa eu apresentar para vocês. O Pedro Artung, ele é coordenador do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana. Ele é ativista pelos direitos da criança e do adolescente, formado em Direito, pesquisador do Child Advocacy Program da Harvard Law School, com doutorado sanduíche também lá em Harvard. Aliás, a gente esteve junto em Harvard quando a gente fez juntos o curso de formação em liderança e desenvolvimento da primeira infância. Aliás, né, Pedro? Naqueles bons tempos em que a gente nem ouvia falar de pandemia, nem sobre não poder sair de casa para trabalhar ou para estudar. Bons Não, tempos. naquela época que a gente podia estudar numa mesma sala, todo mundo junto. E a gente está aqui hoje para falar sobre proteção de crianças e de adolescentes nesses tempos confusos de isolamento social, aulas à distância, aulas remotas, de intensificação do uso da internet por adultos, crianças e adolescentes, enfim. Mas a gente também vai falar um pouco sobre o Pedro, como a gente faz sempre aqui com o nosso convidado. É marca da gente aqui falar um pouco sobre o que sente, o que pensa, os gostos, as histórias do nosso convidado. Enfim, boa noite, Pedro Artung. Pedro Artung, seja muito bem-vindo, velho. Muito obrigado, Bezerra. Para mim é um prazer conversar com você, a gente discutir isso que é tão importante, né? A proteção da criança, especialmente nesses tempos de pandemia do Covid-19. É um tema que eu vi ontem o debate que você fez com a Luciana Temer, super importante. A gente está numa semana muito importante de combate, né? Uma semana que a gente se mobiliza para combater a exploração e o abuso ou as violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, nada mais oportuno de continuar esse debate hoje um pouco mais e aprofundar. Boa, boa, bem-vindo. Eu até peguei aqui, deixa eu pegar aqui. Peguei um negócio que você escreveu. Você escreveu uma vez, trazendo a sabedoria milenar para a realidade atual, você escreveu o seguinte, que em tempos de crise devemos parar, respirar e reavaliar o percurso que fizemos até aqui, buscando nas nossas histórias e memórias os caminhos atravessados, as decisões tomadas e ainda as oportunidades de escolhas que temos em nossa frente para evitar os erros já cometidos no passado. Você que escreveu isso. Ah, é? Quando foi isso? Que grandes lições você acredita que a gente vai tirar dessa crise sanitária, econômica, política, social que a gente está vivendo durante essa pandemia? Olha, é muito difícil a gente fazer prognóstico nesse momento, né? Olhar o futuro. Inclusive, acho que essa é uma das coisas mais difíceis nesse momento, a gente manter a cabeça no presente, né? Quando a gente mantém a cabeça no passado ou no futuro, a ansiedade cresce, porque a gente não tem o controle disso, a gente não tem o controle do futuro. Agora, eu tenho a plena certeza que a gente já está transformado, né? O mundo já não é já não é mais o mesmo. A gente está num momento definidor de muita coisa, especialmente para refletir, né, sobre o que a gente estava fazendo de errado. E tinha muita coisa errada, se a gente pensar, né, como a gente estava tratando o planeta como um todo, né, toda a discussão de meio ambiente, toda a discussão, inclusive de trabalho, a gente pensar os nossos trabalhos e o tempo que a gente tem ou não para estar com a nossa família, ou estar com a gente mesmo, o tempo que a gente dedica para reflexões importantes sobre a gente. Então, eu acho que essa pandemia ela já trouxe muitos elementos. Agora, óbvio que a gente fala de um lugar de privilégio, né? A gente tem uma casa, a gente pode ter esse espaço, esse tempo. A maioria das pessoas no Brasil, infelizmente, não tem o mesmo privilégio que a gente e estão lutando para o básico, lutando pela água que é coletada na comunidade às 9 horas da noite, estão lutando por ter sabonete, então, ou muitas vezes por ter dinheiro para conseguir manter alimentação. Então, a gente vai entender também, infelizmente, da pior forma possível, que o Brasil
é um país muito desigual e que as pessoas têm muito mais dificuldade de se proteger em períodos de desafio como esse. Aliás, E é a pandemia escancara isso, né, Pedro? Porque uma das coisas que recorrentemente eu tenho dito é que a pandemia, ela não cria, em geral, ela não cria novas situações. Uma ou outra nova situação, mas o fato é que ela escancara a desigualdade, os problemas de saúde pública, de infraestrutura de saúde pública que a gente sempre teve, que estavam aí, por causa da pandemia, ganhou uma outra dimensão. As próprias questões econômicas, o desemprego, as más condições de habitação, enfim, tudo isso, a pandemia acaba escancarando. Mas falando de criança, Pedro, você acha que existe o risco de uma quarentena como essa que a gente está vivendo aqui em São Paulo, por exemplo, que começou na última semana de março e já está caminhando para o segundo mês, de no final dessa quarentena, a criança está mais habituada a viver isolada no mundo digital por causa do maior número de horas estando no computador, no celular, enfim, na internet. Você acha que ela vai estar mais habituada a viver nesse mundo, isolada nesse mundo digital? Ou você acha que pode haver, como o professor Leandro Carnal disse, uma euforia pela socialização? Aliás, aqui só fazendo um parênteses pequeno de algo que você mesmo estava tocando agora, no tocante à desigualdade, mas só um parênteses na minha pergunta, né? Lembrando que aqui no Brasil a gente tem 4.800.000 crianças e adolescentes na faixa entre 9 a 17 anos sem acesso à internet em casa. Eles correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária, segundo os últimos dados publicados pelo Unicef. Mas, enfim, fecha parênteses. Qual você acha que vai ser o caminho? Olha, esse parênteses que você fez é muito importante, Bezerra, porque ele traz que a infância não é um monolito aqui no Brasil. Nós temos diversas infâncias e diferentes crianças que estão passando por essa pandemia de forma diferente. Então, a gente tem ainda o que a gente chama muitas vezes de apagão digital no Brasil. 50% da população não tem acesso à internet e mesmo quando tem acesso é uma qualidade muito ruim. Então, para a gente discutir os impactos, né, das telas ou do ambiente digital na nossa socialização e na nossa vida, a gente tem que primeiro entender isso. E só antes de falar disso, acho muito importante nesse dia de hoje reafirmar João Pedro presente e o que a gente, infelizmente, viu mais uma vez como esse modelo de segurança pública ultrapassa. Acho que cortou, né? Agora voltou. Agora voltou. Então é isso. Mais uma vez, lembrando, né, João Pedro presente, para que a gente possa, diante dessa tragédia que ocorreu, relembrar que esse modelo de segurança pública que a gente tem, de muitas vezes de guerra, né, nas comunidades, é insustentável. E impossibilita que a gente possa realmente garantir o direito de muitas crianças que vivem nessas comunidades e estavam dentro de casa. Vamos lembrar bem isso. É uma criança, é um adolescente que estava dentro da sua própria casa e foi alvejado por uma bala perdida nesse modelo que não funciona e a gente já sabe disso. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar isso e lembrar que são diferentes infâncias, né, durante a quarentena. E quando a gente fala do ambiente digital, que é a proposta do que a gente está conversando hoje aqui, isso vai ter um impacto certamente, porque acho que nunca na história de todos os países as crianças tiveram uma hiperdigitalização da vida de maneira tão rápida, né? As escolas estão fazendo acompanhamento escolar por meio Então, imagina, tendo aula, a socialização com outras crianças, que é algo tão importante para o desenvolvimento infantil, sendo feito por meio digital. Então, isso é sem precedentes. E é por isso que a gente tem que olhar para algumas realidades complexas do mundo digital. Porque esses programas são gratuitos, mas, como dizia a minha avó, não tem almoço grátis nessa vida. Então, o que a gente tem que pensar é como que essas empresas, que são as maiores empresas do mundo, estão monetizando essa experiência. Então, e refletir sobre isso é refletir também sobre o presente das crianças, mas também sobre o futuro, porque a gente sabe que hoje
existe um grande mercado mundial que é coleta de dados. E essa hiperdigitalização e esse uso constante das tecnologias permite um rastreamento ou uma coleta constante de dados que vai deixar um rastro digital dos dados pessoais dessas crianças para o resto da vida. E qual é o impacto disso, por exemplo, para o plano de saúde futuro dessa criança, para a questão de trabalho, de escola? Como que esses dados vão ser utilizados? Como vai ser o perfilamento? A gente sabe hoje a importância dos dados, né? E o perigo deles nas mãos de pessoas que não têm as melhores intenções, né? Então, tem muitas reflexões que a gente deve fazer durante esse período. Uma que você citou muito importante, que é a universalização do direito à internet. Pois é. A gente tem que falar sobre isso. Internet é um direito. E é um direito de acesso à informação, liberdade de expressão, de conhecer a diversidade. Por meio da internet, a criança pode conversar com outras crianças de outras realidades, não se sentir sozinha nos seus problemas, nos seus desafios, nos seus medos. Então, a internet é uma janela para o mundo muito potente, mas, ao mesmo tempo, traz muitos riscos, e é isso que a gente tem que olhar também. Garantir um ambiente digital que proteja e promova direitos da criança. E não seja violadora ou que a gente chama de explore comercialmente a experiência da criança no ambiente digital. Do ponto de vista de educação, Pedro, aliás, do ponto de vista da educação, aliás, por tantos motivos criticada no país, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas o que é preciso fazer para que essas crianças e esses adolescentes tenham acesso a algum tipo de aprendizagem nesse período de isolamento social? Até porque a gente sabe que a pandemia, como a gente já vinha falando, como eu já vinha ressaltando, a pandemia só ressalta as desigualdades. Mas o que fazer? Olha, mais uma vez, acho que a principal bandeira que a gente tem que assumir durante a pandemia e pós-pandemia é redução de desigualdades. Porque isso a gente tem que assumir, a gente tem que lutar para que a gente possa reduzir a desigualdade no nosso país, que é um dos piores países de desigualdade social no mundo. Então, porque isso é a matriz de muitos problemas que a gente está vivendo. É desigualdade de acesso à higiene, a saneamento básico, né? Agora a gente está enfrentando o que significa ter falta de água na sua casa. Imagina a gente sem falta de água para lavar as mãos numa pandemia como essa. Então, falta de segurança alimentar. Então, muitas crianças dependem da merenda escolar e como isso é importante, né, para a subsistência dela. Falta de acesso à internet. Mas o que fazer, né? O que a gente pode, nesse momento, garantir? Primeiro, entender que... Você perguntou sobre escolarização especificamente. Exatamente. Entender que a gente está passando por uma pandemia, né, gente? Então, a rotina não é a rotina usual, né? E a gente precisa entender que muitas famílias não têm condições de garantir uma escolarização adequada neste momento. Não tem computador, não tem internet. Então, até a discussão do Enem. Exatamente. Que a gente tem que fazer, sim, e pensar em postergar isso, porque gera uma desigualdade muito, muito grande. Nossa, talvez eu coloco restrição de uso do Instagram e talvez caia, mas depois eu volto, tá? Se cair. Acabei de ver. Acabou de uma mensagem, 5 minutos de Instagram. Os limites que a gente coloca para qual tempo aqui, né? Mas o mais importante é que a gente primeiro reconheça essa desigualdade e possa dar tempo e espaço para a criança também não se preocupar tanto neste momento com essa escolarização formal, porque a criança aprende também de outras formas. A gente pode estimular que as crianças dentro das suas casas hoje possam aprender por meio de projetos, possam se engajar no brincar. E o brincar a gente subestima muito, viu? O brincar. E a gente esquece que o brincar é uma das atividades mais importantes para a criança, por meio da qual ela elabora o mundo. Na verdade, pode ver, até na nossa linguagem, a gente faz o seguinte, a gente condena o brincar. Já viu? Quem já não falou, já ouviu isso aqui, como por exemplo, para de brincar comigo, larga de brincadeira, para de criancice, aqui não é lugar de criança. Tudo que é do universo da criança a gente condena.
E olha que interessante. Então, quando a gente olha para a criança brincando, inclusive nesses tempos de pandemia, a gente fala, não está fazendo nada, só está brincando o dia inteiro, não está aprendendo. Pelo contrário, gente. Claro. A criança apreende o mundo e se desenvolve por meio do brincar. E, na verdade, Bezerra, eu acho que aí tá uma sabedoria que a gente tinha que prestar atenção durante a pandemia. A criança pode ensinar muito para a gente. Você já viu criança brincando? Ela fica no momento presente, concentrada ali. O mundo, para ela, é aquele ato do brincar, né? Ela fica inteira, ela fica altiva ali, ela fica presente, com força. E quase um místico, né? A criança, ela é esse poder místico de estar no presente. E isso pode nos ensinar muito a como passar por meio nessa pandemia. A como olhar as coisas no nosso entorno de maneira presencial, inteiro. E como, por exemplo, se entreter com uma formiga andando aqui no chão. Como se entreter com as coisas do ambiente, por exemplo, que a gente pode conversar com as coisas do ambiente, com a nossa planta, enfim, com os nossos livros. Olhar todos os dias de formas diferentes. E é isso que a criança faz por meio do brincar. Ela elabora o mundo de múltiplas formas, mas com o mesmo objeto. Pode ver, toda criança tem um brinquedo preferido, que ela brinca muitas vezes. Ou ela transforma uma colher de pau num avião. Ela transforma uma régua numa ponte. Então, isso ensina muito para a gente a como a gente pode passar por essa pandemia ressignificando, reelaborando e utilizando outras formas para viver o mesmo dia dentro da mesma casa. E esse é um grande desafio para todo mundo. Como conseguir passar todos os dias... Parece um looping de tempo, né? Não parece um looping de tempo que a gente está vivendo? E a criança ensina isso para a gente, que a gente pode estar inteiro, no aqui e agora, ressignificando as coisas de forma diferente. E isso traz leveza. Na verdade, isso traz leveza para o cotidiano. Isso permite que a gente possa encontrar respiros, né? Tem um escritor que eu gosto muito, Bezerra, que é o Ítalo Calvino. E naquele livro que ele chama 6 Mensagens para o Próximo Milênio, o primeiro capítulo é sobre leveza. E ele fala que a leveza está na mudança de perspectiva. Por isso que criança é leve. Por isso que a infância traz leveza para a gente. Né? Por isso, porque ela consegue mudar a perspectiva em vários momentos. Então ele fala que mudar a perspectiva permite que a gente possa trazer leveza, o que não é sinônimo de superficialidade. Uhum. Leveza é a possibilidade de você olhar a mesma coisa de forma diferente. E é isso que a gente está precisando nesse momento. E é interessante que você está remetendo a um outro pensamento de um amigo que passou por aqui, psiquiatra, o Daniel Barros, e ele até escreveu um livro, o lado bom do lado ruim. Né, que é interessantíssimo. Ele é um cara genial. E ele é um defensor ardoroso, ele é um nerd daqueles, assim, um defensor ardoroso dos jogos tradicionais, da reutilização dos jogos tradicionais. E ele estava falando exatamente isso que você está dizendo, da importância da gente trazer de volta esse brincar para a criança. E trazer de volta esse brincar para além do mundo eletrônico, do isolamento, dali, tá bom, ele tem seu espaço, ele tem ali a sua lógica de ser, né? O seu motivo de ser. Mas assim, trazer de volta a boa e velha dama, o bom e velho xadrez, os brinquedos com palitinhos, enfim, e por aí, o dominó, né? A importância disso nessa socialização e nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu queria avançar um pouco mais, né? Pensando aqui, a gente está falando do brincar, está falando sobre vários aspectos, como é que as crianças vão reagir ao final disso, como é que vai ser, o que se tem como expectativa, né? Mas olhando para a rede de ensino, você acha que a rede de ensino está preparada para observar em cada localidade a realidade das escolas, o limite de acesso dos estabelecimentos de ensino e dos alunos, até para poder definir melhor as estratégias educacionais para esse período da pandemia? Aquela história, né? Quem está preparado para uma pandemia dessas proporções? Então, primeiro, eu queria dar um salve para todos os educadores, professores, coordenadores que estão fazendo o impossível para conseguir avançar a sua agenda, avançar os seus esquemas de aula. E é muito importante que eles possam ser acolhidos também, né? Quem cuida das crianças precisa ser cuidado também.
A gente precisa cuidar de quem cuida, porque as crianças são cuidadas por pessoas, né? Então, essas pessoas que estão fazendo o impossível para conseguir passar alguma informação para as crianças nesse tempo, merece todo o nosso apoio e respeito. Então, essa é a primeira coisa. Agora, nós temos que ter políticas públicas que deem conta desse tipo de emergência. A gente tem que ter uma estrutura de Estado que possibilite que as pessoas sejam cuidadas, ou que, diante da surpresa de um evento como esse, a gente possa desenvolver políticas de forma ágil, como, por exemplo, para garantir o sustento das crianças, que é o caso da renda básica universal que foi aprovada, que é super importante. E no caso da educação, tem que ter tecnologia que dê conta disso, mas uma tecnologia que não seja uma tecnologia que explore comercialmente a criança. Então, por isso é muito importante a gente debater o tema da proteção de dados. E entender que existe um termo de privacidade, um termo de uso que deve ser olhado de forma muito atenta no uso dessas tecnologias. E que mesmo quando o Estado desenvolve um aplicativo que possibilite esse contato entre as escolas e os estudantes, isso seja feito de maneira muito responsável. Que a gente tenha termos de privacidade muito bem escritos que garantam a segurança dos dados que são das crianças, né? Nós somos os titulares dos nossos dados. Então, como garantir que isso aconteça? A gente vai ter que beber das experiências de muitos países que estão utilizando radiodifusão para passar. Aqui no Brasil também, alguns estados estão usando a radiodifusão para passar conteúdos. Muitos professores utilizando aplicativos de mensagem para conseguir conversar com os alunos. O difícil, Bezerra, é o engajamento da comunidade. E isso já era difícil presencialmente. Em momentos como esse, a gente tem que manter as pessoas perto, unidas, juntas. Que é isso que vai garantir o engajamento e a gente encontrar soluções. Por meio de um engajamento comunitário no nosso bairro, do contato da escola com a comunidade, da unidade básica de saúde para combater uma epidemia com as pessoas, que a gente vai conseguir realmente proteger não só as crianças, mas a todas as famílias e todos nós. Então, para isso acontecer, tem que ter confiança, tem que ter um azeitamento dessa relação que é prévio à pandemia. Então, talvez, isso mais uma coisa que a gente tem que olhar é como trazer para perto as pessoas dessas instituições, e não afastá-las, né? E não uma relação fria, muitas vezes distante, para permitir que em momentos como esse, a gente consiga encontrar soluções mais rápidas. Pode ver, quem trabalha sabe, se tem uma equipe azeitada, no momento como esse, flui, porque as coisas, você tem confiança, você tem um relacionamento com as pessoas. Então, é desafiador, mas é possível. A gente está tendo experiências de muitos colégios, particulares e públicos, que têm conseguido garantir a escolarização da criança nesse tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que equilibrar, né? É um momento único na história do mundo e que exige de todos nós uma outra relação com as coisas. Os pais e as famílias precisam também de um respiro, de um tempo para conseguir, e muitas vezes de conhecimento para conseguir apoiar seus filhos na escolarização, né? E como fazer isso é desafiador. Então, trazer... Pode falar. Não, por favor. Pode falar. Não, porque você estava falando a questão dos pais e das famílias, e eu estava conversando hoje ainda numa outra live, eu estava conversando exatamente sobre a singularidade desse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem uma parcela da população onde os pais estão em casa, mas também estão trabalhando, estão em home office, as crianças mais expostas, né? E tem dados, aliás, eu estou me lembrando de um dado, um dado de pesquisa do TIC Kids Online Brasil, que apontou que mais de 24 milhões de crianças e adolescentes utilizam a internet aqui no país. E esse dado indica para a gente que mais de 86% desse grupo possui acesso à rede mundial de computadores. E aí minha pergunta para você qual é? Quais são os riscos de, mesmo dentro de casa, com os pais, que aliás, na maior parte, estão envolvidos em home office, a criança está excessivamente exposta num mundo que é um mundo povoado de pessoas de todo tipo e sites dos conteúdos mais diversos, sendo que esses pais ainda vivem a angústia de, por estarem mais perto, não poderem efetivamente monitorar como gostariam, acompanhar como gostariam,
Como é que se lida com isso dentro de casa? Olha, perfeito. Essa é uma preocupação muito grande, né? A internet é um espaço que tem muitas oportunidades, como a gente falou, mas também muitos riscos. E você perguntou sobre os riscos. Então, o primeiro deles é a exposição a conteúdos inadequados. Então, como pensar, por exemplo, e como encontrar ferramentas para que os pais possam acompanhar essas crianças, mas também as plataformas e aplicativos possam garantir que as crianças, quando estiverem usando esses espaços digitais, possam utilizar de uma forma segura. Então, desenvolver tecnologias nesse sentido é fundamental. Os pais acompanharem também, mas não é só uma responsabilidade da família. E aqui é muito importante isso, né? A gente sempre coloca nas costas da família, e na Verdade. verdade nas costas das mães, né? Porque numa sociedade machista, a gente acha que somente a mulher que tem que cuidar dos filhos. Mas não, todo mundo tem que olhar para a criança e educá-la, cada um contribuindo com a sua parte. E o mais importante é que a gente possa saber que as empresas também têm uma responsabilidade de desenvolver produtos e serviços que protejam e promovam direitos de crianças e adolescentes. O que a gente chama, por exemplo, o nome que a gente usa é direitos da criança por design. No design inicial do produto, tem que pensar já se a criança vai ser impactada direto ou indiretamente. Isso é o primeiro ponto. A gente discutir conteúdo e o design dessa plataforma, se vai garantir ou não direitos. Segundo ponto é o contato indesejado por terceiros. Que é quando aquelas pessoas vêm falar com a criança, comentam no comentário, ou que fazem algum tipo de abordagem, que muitas vezes não são abordagens que vão zelar pela integridade física e psicológica dessa criança. Então, é muito sério. A gente, infelizmente, vive num país, como vocês comentaram ontem com a Luciana Temer, que é o segundo país no mundo de exploração sexual infantil. A gente tem um problema seríssimo de violência sexual. A cada uma hora, 4 meninas são estupradas, o que é muito sério. E todo esse universo de violência sexual também existe na internet. A gente sabe disso. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado também de conversar com a criança e as plataformas também não permitir que as crianças sejam assediadas também no universo digital. Um terceiro ponto é a proteção de dados, que a gente já conversou. Um quarto ponto, e aqui que a gente chama de exploração comercial da criança, e vem muito pela publicidade infantil. O que é a publicidade infantil? Que é a publicidade que fala diretamente com a criança. E isso não é uma prática ética, não é uma prática justa e não é uma prática, inclusive, legal para o nosso ordenamento jurídico. Nossa lei já proíbe o direcionamento de publicidade ao público menor de 12 anos de idade. E aqui, quem tem filho e convive com criança sabe, as crianças assistindo vídeos em várias plataformas, a quantidade de brinquedo que é anunciado. E o pior, Bezerra, é uma publicidade que é camuflada. Que não é uma publicidade que diz, olha, que é uma publicidade. É verdade. Não, ela vem junto com conteúdo de entretenimento. Então, a criança tem dificuldade de identificar, de separar. E isso é uma prática injusta. Isso é exploração comercial, que é algo vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito importante que a gente possa ter a dimensão do que está acontecendo para encontrar ferramentas adequadas para proteger a criança. E, especialmente, que as empresas de tecnologia e as anunciantes parem de explorar comercialmente a criança, seus dados e a sua vulnerabilidade. Porque é isso que define a criança, né? A criança está numa fase peculiar de desenvolvimento físico. E físico, mental ou biopsíquico, né? Ela não é um mini adulto. Ela se relaciona com a realidade num desenvolvimento progressivo das suas capacidades. Então, é muito injusto a gente se utilizar dessa vulnerabilidade para vender um produto ou serviço ou para coletar esses dados, depois utilizar esses dados para vender mais coisa ou para que a gente, que é pior ainda, e uma preocupação grande, para gerar modulação comportamental. Você sabe, né, que muitos dos dados coletados no universo digital é para depois utilizar esses dados para fazer a gente se comportar de uma forma ou de outra. Exatamente. Isso é muito sério, inclusive politicamente. Né? Exatamente, é o que a gente está vendo e todo o impacto disso, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? As distorções políticas, as bolhas artificiais criadas, as fake news se transformando, com grande volume, se transformando em verdades, uma loucura. Mas o que você daria, Pedro, como conselho ou como dica prática para o pai e para a mãe que está acompanhando a gente, está mais preocupado com isso, que está mais angustiado com isso, que às vezes pode estar perto ou às vezes não pode estar perto?
com relação ao acesso a conteúdos indesejados, a conteúdos impróprios para as crianças. Como monitorar isso, acompanhar isso, enfim, que dicas dá para um pai e uma mãe que estão mais preocupados com a segurança dos seus filhos com relação a isso? Olha, agora é um momento muito desafiador, né? Qualquer pai, mãe sabe que agora, muitas vezes, as telas cumprem um papel importante nesse momento que a gente está vivendo. Contudo, é também possível a gente estabelecer alguns rituais dentro da família que possibilite, primeiro, a conversa sobre esse tipo de coisa. A gente tem que conversar com as crianças e adolescentes sobre o que elas estão vivendo na internet. Quantos daqui que estão assistindo ou que vão assistir já conversaram com seus filhos sobre esse tipo de coisa? O que eles estão vendo? O que eles acham? Qual é a nova moda? Com quem que ele está conversando? Tornar isso parte da rotina, né, de conversa. Segundo, acompanhar, muitas vezes, assistir junto. Assistir o vídeo junto. Selecionar previamente canais que não tenham publicidade infantil. E aqui eu deixo como dica uma plataforma de comunicação do Alana que chama lunetas.com.br. E o Lunetas é um site jornalístico que traz uma série de dicas de parentalidade. Inclusive, tem uma lista sobre sites e páginas do YouTube, canais do YouTube que não tem publicidade para criança, para a gente ter essas opções e conhecer. O terceiro ponto importante é que a gente tem espaços de não uso dessas telas, né? Momentos de não uso. Criar a famosa cesta do celular durante o jantar e deixar o celular ali, para que a gente possa ter um momento de conexão olho no olho, que é muito importante. Você lembra, né, Carlos, do curso de primeira infância? O que é mais importante para a criança de 0 a 6 anos? Claro. É contato físico, claro. gente. O nosso cérebro... A troca visual, contato físico, claro. Isso interfere no desenvolvimento da linguagem. Exato. Você lembra daquela pesquisa que mostra que a criança, para aprender uma língua, não adianta ver uma tela, ela tem que estar interagindo com uma pessoa, porque o nosso cérebro, ele se forma, os caminhos neurais no cérebro se formam ou se conformam por meio da experiência, dos sentidos, do tato, do olfato, da visão, da audição. É a combinação desses sentidos que permite que o nosso cérebro se desenvolva. E por isso é tão importante experiências reais para a criança. E isso se dá muito por meio do brincar. E de um brincar com coisas reais, com coisas que deem materialidade para os sentidos. Que ela possa pegar, que ela possa sentir o cheiro, que ela possa olhar, desenvolver os músculos do olho, enfim. Então, garantir que tem esses espaços de uma interação presencial, não mediada ou mediatizada por meio de uma tela, é fundamental. E quando for utilizar a tela como meio e não como fim. O que significa isso? Achar programações ou conteúdos que possam sugerir, por exemplo, brincadeiras para serem feitas, que não sejam simplesmente estático, de entretenimento ou, por exemplo, de mobilidade da criança. Você acha que você está falando, e a gente está falando bastante de interação pais e filhos, as brincadeiras, a presença, o momento de dar um stop com relação aos acessos, enfim. E eu tenho conversado aqui, eu tive várias conversas nessas lives, do quanto essa pandemia tem proporcionado, tem facilitado em muitos pontos a melhora do diálogo entre marido e mulher. Estão em casa, que tinham uma série de coisas na própria relação para poder reatar, discutir, conversar, enfim. Mas eu não falei, em nenhum momento a gente falou sobre a questão de pais e filhos. A pandemia pode também, esse momento de distanciamento social, ele também pode ser um momento a facilitar por assim dizer, essa reconexão nas relações de pais e filhos, sabe? Por assim dizer, esse desatar dos nós, das hostilidades, que naturalmente vão se acumulando ao longo da vida, né? Mas que muitas vezes vão se acumulando e vão passando. Mas no momento que você dá uma pausa como essa, né? Talvez essa possa ser a oportunidade da gente usar um tempo caótico para a gente resolver relações caóticas. Você acha que isso é possível? E se como é que funciona? Olha, é possível e, na verdade, é fundamental que a gente utilize esse tempo e esse espaço
para melhorar e qualificar as nossas relações, para que a gente possa realmente encontrar essas pontes de diálogo que muitas vezes se perdem durante uma rotina tão massificante e tão mecanicista da nossa sociedade, né? Então, é importante a gente fazer isso. Agora, lembrando que somos privilegiados de ter esse tempo. Claro. Muitas famílias estão pressionadas nesse momento pelo trabalho, pelo home office que não é fácil, pela busca de sustento. Então, cuidar de quem cuida e garantir que as famílias estejam tranquilas para poder fazer essa reconexão com os filhos é fundamental. Ninguém quer ser um mau pai ou uma má mãe, né? Muitas vezes as pessoas não têm o recurso para exercer o que a gente quer delas, que é a parentalidade positiva. E para isso precisa de tempo, precisa de espírito presente. Não é só uma questão, não é só uma questão de desejo, é realmente ter uma estrutura que permita que ela possa se desenvolver esse laço. E isso a gente tem que garantir como sociedade e como Estado, né? Não é só parte da família que tem que cuidar das crianças. Nesse momento de pandemia, para cuidar das crianças, a gente tem que cuidar de quem cuida delas. Garantir que as famílias tenham segurança laboral, segurança financeira, segurança alimentar, para que elas possam, então, fazer essa reconexão que você está sugerindo. Mas quem já tem isso, quem está conseguindo manter esses indicadores básicos já cumpridos, aproveite esse momento para reconectar com a criança, mas não, e aqui é importante, Bezerra, não por um olhar adultocêntrico. Porque a gente acha que a gente vai se conectar com a criança numa relação de poder que é adulto e a criança. Isso é péssimo. Porque tem um sociólogo argentino que chama Eduardo Bustelo. Ele fala que a pior e mais desigual relação na sociedade não é de gênero, não é de raça e não é de classe. É a relação entre adulto e criança. Porque a gente naturalizou uma desigualdade de poder entre a infância e o universo adulto. Para a gente é natural tratar a criança como objeto. Para a gente é natural tratar a criança como uma pessoa que não fala. Fica quieto, menino, você não sabe o que você fala. Quantas vezes alguém já falou isso? Então, essa naturalização dessa desigualdade permite uma série de violências e permite uma série de desconexões. Então, muitas vezes, a gente vai ter que lembrar como é ser criança ou nos tornarmos novamente criança para conseguir ter uma verdadeira conexão. E vamos lembrar que o brincar não é só um direito da criança, que é... Você sabia que a semana que vem é a Semana Mundial do Brincar, hein? Uhum. Fica a deixa aqui para vocês. Aliás, foi uma coisa que eu trabalhei muito no meu período de gestão à frente da Secretaria Municipal de Esportes, que se encerrou agora recentemente. Mas a gente trabalhou muito, inclusive com parcerias com a própria Lana. A gente desenvolveu um programa que era o Brincando nos Clubes, que fazia esse incentivo, trazia o resgate do brincar, humanizando o ambiente, sensibilizando os servidores, aqueles que estavam diretamente em contato com a criança, ressignificando não só o espaço, mas as possibilidades para essa criança poder estar brincando. E o esporte é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? O esporte, para brincar e para a socialização, ele é incrível. Mas, inclusive, deixa eu dar um passo, deixa eu dar um passo. Mas deixa eu falar uma coisa. O tempo da gente tá voando, velho. Eu não tô acreditando. Brincar não é só para criança, gente. É isso que eu ia falar. Se conecte com a criança brincando com ela. Vamos lembrar, né? A criança pode ensinar muita gente. Tem um sociólogo que é o Huizinga, que fala que nós somos o Homo Ludens, aquele que brinca. A gente tem que brincar. Vou deixar como dica um filme lindo que chama Tarja Branca, que é a cura para os nossos dias. Procure esse vídeo na internet, chama Tarja Branca, que vai ensinar a importância de nós adultos brincarmos. Uau, sensacional, sensacional. Inclusive, avançando um pouco mais, nós temos aqui, para esse primeiro bloco, para depois entrar no Pinga Fogo, a gente tem aí uns 15 minutos. Então, eu quero te fazer algumas perguntas aqui, aí avançando um pouco mais para o campo pessoal. Sobre o campo pessoal, quando que as questões relacionadas à infância e adolescência passaram a fazer parte dos assuntos principais da sua agenda diária? Quando é que esse tema entrou na sua vida, na sua trajetória profissional? Qual foi o momento da sua trajetória profissional que você decidiu que ia partir para isso? Olha, essa pergunta é muito longa, mas tem algumas respostas aí. Primeiro, eu tenho uma mãe que é pedagoga, psicopedagoga,
Então, ela sempre trouxe para casa, e no meu imaginário, durante a infância, eu sempre ouvi dela falando sobre a infância, a importância de aprendizagem. Isso ficou no meu imaginário. Às vezes eu ia dar com ela, ela é professora de escola pública, sempre foi, e eu ia dar aula com ela e ficava nesse ambiente, entendendo, quase não entendendo conscientemente, mas também absorvendo de outra forma. Com 14 anos, começo a fazer parte de uma ONG em Campinas, chama Associação dos Amigos da Criança, e começo a fazer um trabalho voluntário de final de semana de combate à fome no meio da favela lá em Campinas, e isso me tirou da bolha. Fui fazer direito por causa disso, e também por outros temas mais pessoais, quando os meus pais se separaram, e isso me deu uma dimensão de como o direito é um instrumento muito forte e muito invasivo nas famílias. Então, entender um pouco isso também foi um motivador para eu fazer direito. Vim para São Paulo, fui fazer direito na USP, e no primeiro ano da faculdade, um amigo meu, a gente estava vendo estágio para ele, na verdade, ele foi fazer entrevista, depois quando ele voltou, ele falou assim para mim: Pedro, esse lugar, ele tem a sua cara, que era o Instituto Alana. Em 2007, isso. No primeiro ano da faculdade. E depois disso, nunca mais eu saí. Eu descobri uma coisa que eu não sabia, que era possível trabalhar com uma coisa que eu já queria. Então, o Alana me possibilitou, na verdade, a realização de um sonho traduzido por meio da profissão, que é ser um advogado focado em direitos da criança. E estou lá desde então. Eu saí, fiz alguns sabáticos para estudar fora, Estados Unidos, Alemanha, Genebra, trabalhei um pouco na ONU também, mas essa trajetória profissional tem muita relação, na verdade, com a minha vida de família mesmo, né? Minha mãe, essa experiência que eu tive numa ONG também. Eu sou ongueiro, ô Bezerra. Eu sou ativista da infância desde os 14 anos, entendeu? Como dizem na internet, respeita a minha história. Eu costumo dizer que eu sou um ativista disfarçado de político, entendeu? Aliás, eu queria resgatar um pouco dessa história tua, né? Você cresce em Campinas, aí você vem para São Paulo para estudar, mas antes dessa sua fase universitária, essa fase, enfim, de dedicação aos estudos, como é que foi marcada a sua infância e a sua adolescência no período que você viveu lá com seus pais lá em Campinas? Que tipo de lembrança vem à tua cabeça nesse período? Olha, minha infância foi uma infância de muito privilégio. Eu tive a possibilidade de ter uma escola muito boa, de ter uma família que me deu muita estrutura, e reconheço isso. Vivia naquele corredor, né, que é escola particular, condomínio e clube, mas acho que uma grande transformação para mim foi ter tido contato durante a minha juventude com outras pessoas que não viviam nessa bolha que eu vivia. Então, minha bolha furou e foi decisivo. E por isso, gente, é tão importante a gente permitir que a criança possa ter experiência com a diversidade de ser e estar no mundo. Isso me transformou. Quando eu vi que tinham famílias e crianças que morriam de fome. Ah, sim. Quando eu descobri que tinham famílias de 12 pessoas que viviam num cômodo só, isso nunca mais saiu da minha cabeça. E foi no momento de juventude, de exploração do mundo, que foi decisivo. Eu fui fazer direito por causa disso. Isso possibilitou o que eu faço hoje, que é trabalhar no Alana e poder contribuir de outras formas para essa mesma causa. Mas a minha infância foi uma infância de privilégio, de muito vai e vem entre São Paulo e Minas. Minhas duas famílias são de Minas, meu pai e minha mãe, meus avós. Então eu ia passar todas as férias, todo final de semana, com os meus primos lá em Minas Gerais, brincando na rua, ou brincando no sítio do meu avô. Então, com muita natureza também. Então, sem dúvida alguma, foi uma infância de grandes privilégios. Mas o que me mudou mesmo, que me fez sair dessa bolha, entender que o mundo é muito mais complexo e tem pessoas em situações de muita falta de dignidade, foi ter visto com os meus olhos, foi ter sentido mesmo, com os meus sentidos, a condição de vida de milhares de crianças lá numa área periférica de Campinas. Então, isso modificou completamente a minha percepção de mundo. E apesar dessa vida, enfim, da sua vida, que a gente pode dizer que foi numa condição super boa, né? Estruturada, organizada, num dado momento você sofre uma ruptura. Você, de repente, vê sua família dividida. Até, como você citou, inclusive, com a separação dos seus pais, né? Que impactos que isso trouxe para você, tanto no aspecto pessoal, quanto no sentido da compreensão de falhas, de reacomodação de modo de viver,
de percepção da grandeza dos problemas relacionais, e até mesmo no aspecto profissional? Olha, a separação dos meus pais, eu brinco com eles, que a separação dos meus pais gerou um doutorado. O meu doutorado, no fim, foi sobre essa questão, né? Foi sobre como meus pais, como eu vi uma família que viveu durante muito tempo juntos, não dialogar e não conseguir achar formas de se comunicar. E isso, na verdade, me formou. Eu tenho uma família que são pessoas muito diferentes uma das outras. O que foi algo muito bom para mim, porque eu tenho referências muito diferentes. Eu tenho irmãs muito diferentes, eu tenho pais muito diferentes, céu e terra, água e vinho. E isso me deu muitas habilidades, inclusive habilidades para se relacionar com pessoas muito diferentes. E isso, então, nesse lado foi positivo. Mas o lado de conviver, da impossibilidade da gente achar formas de mediação, de conversar sobre as coisas, de colocar as coisas na mesa, encontrar soluções que partam também da gente. E quando eu vi que o direito, né, quando eu vi que muitas das nossas discussões estavam numa vara de justiça, por meio de uma juíza decidir, eu falei, meu, o que é isso? Que instrumento que é esse que tem esse poder nessa sociedade? Será que a gente não tem outras formas de resolver conflitos familiares? O primeiro ano da faculdade eu estudava mediação. Eu mergulhei em mediação, mergulhei em resolução efetiva ou alternativa de conflitos. E daí eu fui para o Alana. No Alana comecei a estudar mais sobre o direito da criança. Depois minha pesquisa na Alemanha foi sobre a intervenção do Estado na família para a proteção dos direitos da criança. Meu doutorado foi também sobre isso. Como que a gente pode resolver de uma forma melhor os conflitos familiares? Como é que a gente pode, numa situação de negligência, que é a situação mais grave, né, de intervenção do Estado na família, garantir que a criança seja protegida, mas as relações sejam preservadas? A gente, no direito, infelizmente, trata as relações de uma maneira muito mecânica. Uhum. A gente não vai resolver problemas jurídicos somente com a lei, né? Não são problemas jurídicos, na verdade, não são problemas jurídicos, são muitas vezes problemas relacionais. A gente esquece, Bezerra, que essa complexidade, né? O conflito jurídico, na verdade, ele revela um conflito socioemocional, relacional. E que é isso que a gente precisa tratar. É isso que a gente precisa buscar dentro do direito, formas mais efetivas para resolver. A gente tem um direito processual, tem um direito que é medieval ainda. A gente já tem instrumentos que poderiam ser utilizados como mediação, conciliação. A gente não tem a formação dentro da faculdade de Direito para lidar com o conflito humano, que no fim é isso. O direito, a matéria-prima, o bruta do direito é o conflito. E a gente não estuda de onde vem o conflito, quais são os conflitos sociais, estruturais, os conflitos intersubjetivos ou os conflitos internos, né? Qual que é a natureza humana que transborda uma série de sentimentos que muitas vezes precisam ser resolvidos, precisam ser trabalhados. E o Estado poderia contribuir, a sociedade poderia contribuir para resolver os conflitos de uma forma mais pacífica. E tem um outro lado também, Pedro, que quando a gente vive esses conflitos, especialmente esses conflitos de família, tá? A gente se fecha em família, falando que isso é problema da família, que ninguém tem que se meter em questões de família, sem a compreensão de que, para além desses vínculos familiares que são super importantes, a gente também pode ter muitas relações com muito afeto, com muita confiança, fora da família. E que não são coisas excludentes. Muitas vezes, no momento de conflito, essa base pode dar para a gente mais condições de fazer a travessia. Esse suporte do outro, do para além da família. E aí, eu fico aqui pensando qual que é o meu questionamento. Nessa fase de turbulência familiar, você percebeu a força que existe na vida da gente, nessas relações construídas na base do amor, da confiança, que não necessariamente estão limitadas à casa, à família e ao local que a gente vive? Sem dúvida, Bezerra. A gente precisa de pessoas das mais variadas formas e tipos, né? Tem um conceito importante que chama multiparentalidade. Garantir que a criança tenha referências, muitas referências de relações.
e muitas referências de amor. Quem é que não lembra da professora preferida durante a infância? Ou daquela vizinha que era, ou de um dono da venda, são pessoas que criam essas referências, essas múltiplas referências na vida de todos nós. A gente, infelizmente, tem um modelo de família que é a família nuclear, né? Mas muitas outras comunidades, inclusive a nossa comunidade tradicional aqui no Brasil indígena, as famílias têm um outro conceito. A Nama, né, que do Tupi-Guarani chama que é família, tem uma outra relação entre as pessoas, né? Todo mundo cuida da criança como se sua fosse. E isso traz para a gente a possibilidade de reconexão ou de criar laços com várias outras pessoas que permitem que essa travessia, como você falou, seja mais suave. Que a gente possa encontrar famílias que vão além da consanguinidade, que vão além do aspecto biológico. Muitas pessoas que são rejeitadas na sua família podem encontrar outras famílias. Isso que é o bonito da vida. A gente pode ressignificar essas relações, criar nos seus clubes, nas suas igrejas, nos seus amigos, por interesse ou por geografia, novos grupos. E isso traz muita força e sustentação, né? Se a sua família hoje não tem a possibilidade de te dar o suporte que você gostaria, tem muitas outras pessoas que poderiam exercer esse papel. E por isso que a gente tem que pensar num conceito de família mais amplo, e que a gente possa ser até mais generoso, né? Do que significa relações familiares, relações afetivas ou socioafetivas. O direito, inclusive, já permitiu isso, está permitindo. Inclusive, o ano passado, o CNJ permitiu a inclusão de mais de 2 nomes na certidão de nascimento, para permitir que essas famílias hoje, né, da contemporaneidade, formado depois de separação, possa reconhecer laços socioafetivos que são diferentes. A família tradicional brasileira não é a família doriana que a gente vê pai, mãe e criança. Normalmente é uma avó, é uma mulher que é mãe solo, é formada por uma criança. Então, reconhecer diferentes formas de relação familiar é fundamental. E permitir que a criança possa desenvolver afeto com diferentes pessoas também é muito importante. Garantir que ela tenha diferentes referências dá um repertório muito diferente de vida. Porque ela vê que não precisa ser igual à sua família. Você pode, sim, honrar ou trazer né, a sua ancestralidade, mas, ao mesmo tempo, encontrar outras formas de ser e estar no mundo. E isso é muito potente. Isso traz muita liberdade, isso traz muita força para a gente ressignificar as relações. Pedro, eu falaria um tanto, te provocaria um tanto de outras coisas mais, mas a gente chegou no momento do pinga-fogo. Né? Meu Deus, o que é isso? Eu costumo brincar que é o paredão do bem. Onde a gente coloca, onde eu faço provocações, perguntas ou frases para você completar. Tá? E aí é aquela coisa, jogo rápido, papum, papum. Tá bom. É o famoso ato falho freudiano, né? Bora. E pode ser que a gente pare pare daqui a pouquinho, uma hora começar a piscar o sinal que vai acabar. Aí a gente fecha e traz o pessoal de novo. Mas muita gente vem só para esse momento aqui da nossa live. É a hora que o pessoal mais curte, mais participa. Aliás, tá aberto para a participação de todo mundo, tá, gente? Bom, se a criança é um ser de 2 mundos, presente e futuro, ser criança hoje é... Ser criança hoje ser inteira. Por quê? Porque permite que ela tenha a terra e o céu dentro dela. Os 2 mundos ao mesmo tempo. A criança não está entre 2 mundos. Ela está inteira nos 2 mundos. E é isso que é lindo de ser criança. Ela está no céu e na terra ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem que conquistar. Se a gente conquistar isso, todo mundo vai sair muito melhor. E a gente espera que ser criança no futuro seja protegida e com todos os direitos garantidos. O livro que mais te marcou sobre o tema da criança foi? Longe da Árvore, que é do Andrew Solomon. Inclusive tem um documentário sobre isso maravilhoso. Tá no Netflix, acho, né? Ou não? Eu acho que já saiu, mas dá para procurar. Tá no Videocamp, que é videocamp.com, que é uma plataforma de vídeos transformadores. Longe da Árvore, esse livro é maravilhoso.
Morar em 6 casas diferentes num período de 2 anos é? É maravilhoso no fim. Foi bom, foi bom. Cresci muito. Guimarães Rosa ou René Maria Rilke? A Guimarães Rosa, brasileiro, criador de palavras e de temas tão profundamente enraizados em todos nós brasileiros. Agostinho ou Tomás de Aquino? Agostinho. Abraham Joshua Heschel ou Harold Kushner? Heschel, maravilhoso Heschel. Caminhou com Martin Luther King na marcha dos movimentos cívicos lá nos Estados Unidos, um dos maiores teólogos que já passou por essa terra. Uma das minhas grandes referências. Alguém tinha perguntado, sim, trabalho infantil é? Crime. Resiliência ou antifragilidade? Antifragilidade. Fundamental isso. Por quê? Porque não é só sustentar os períodos difíceis, que é o que a resiliência traz, né, da engenharia de materiais, que é um produto resiliente, é aquele que consegue suportar. A gente tem que crescer diante das dificuldades. E é isso que a antifragilidade traz, a possibilidade de a gente crescer quando a temperatura e a pressão aumentar. O Valdir Zanon está perguntando para você, brincadeira preferida quando era criança? Olha, Polícia e Ladrão. Maravilhoso. A gente rimava lá no meu prédio. Se alguém ouvir isso aqui, vai saber que eu estou falando lá do meu prédio. Eu também curtia muito. Jacutinga ou Ouro Fino? Jacutinga. Desculpa, pai, mas eu gosto mais de Jacutinga. Luiz Gama ou Rui Barbosa? Luiz Gama, sem dúvida alguma, um dos maiores advogados que já passaram por esse Brasil. E, infelizmente, injustamente, não recebeu o diploma do Largo São Francisco. Ainda bem que essa dívida foi um pouco restaurada com a outorga do diploma recentemente, também com o nome de uma sala para ele, que é, sem dúvida, um marco para o direito brasileiro. Direitos da criança no Brasil de hoje é? Luta. Por quê? Porque a gente precisa todos os dias lembrar que criança é prioridade absoluta. Não dá para a gente achar que alguma coisa já está ganha. Quem é ativista sabe, gente, todo dia tem que lutar para que não haja retrocesso, para que a gente possa sempre avançar. E isso precisa de luta. Luta social, luta individual, luta coletiva. É um esforço cotidiano para assegurar os direitos de crianças e adolescentes no Brasil e que o artigo 227, que é o artigo mais importante da Constituição, seja derradeiramente efetivado. Boa. Destituição familiar é? Complexo e muito sensível. E tem que ser feito de uma maneira muito consciente e responsável. Adoção tardia é? É uma prova de amor. E a possibilidade de construir laços maravilhosos, né? Nunca é tarde para amar. Adultificação e erotização precoce são? Ameaças para a infância. A infância tem que ter o direito de viver a infância. A gente tem que... Não dá para antecipar períodos, colocar a criança em situações de adulto, erotizá-la, ou até mesmo colocar uma agenda de cotidiana como se fosse um adulto. Criança é criança, não é um mini-adulto. Então, permitir que a criança viva a infância de uma forma integral é fundamental. A prioridade absoluta à criança e ao adolescente no Brasil é? Um dever de todos nós, famílias, sociedade e Estado. A notícia que você gostaria de dar numa entrevista é? Que todas as crianças do Brasil estão livres de violência. O juiz, num conflito familiar, é? Um dos agentes importantes, não é o mais importante. O mais importante é a equipe que vai decidir sobre a vida dessa criança. E eu preciso incluir aí os psicólogos forenses, os assistentes sociais, todos aqueles que podem ter um olhar muito mais sensível. Nós, do direito, não somos formados para entender a complexidade e fazer um parecer psicossocial que deve ser feito em casos que vão ser julgados que envolvam criança. Caetano Veloso ou Gilberto Gil?
Caetano, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele consegue traduzir em música coisas que são intraduzíveis por forma de palavra. Estrogonofe com ou sem carne? Hoje em dia, sem. Eu sou um evitariano. Como é que é? Evitariano, gente. Vocês não Ah, o conhecem? evitariano. Eu evito carne, entendeu? Duas coisas indispensáveis na sua vida. Música, arte, né? Ou arte. Pode ser música. Eu estou vendo muita dança hoje em dia, conhecendo NDT, que é uma das maiores companhias de dança da Holanda, maravilhoso. Mas então a arte e conexão humana. Conexão, eu sou apaixonado pela humanidade. Eu sou apaixonado pelas histórias humanas, aquilo que faz a gente ser humano, de verdade. Estudar direito no Brasil ou fora do Brasil? As duas coisas. Por quê? Porque eu sou brasileiro e a gente tem que entender a nossa realidade para poder conseguir achar formas de resolver, mas sempre é bom olhar experiências de outras pessoas que avançaram em outros lugares. Então, ter estudado nos Estados Unidos, na Alemanha, me trouxe uma perspectiva muito maior do fenômeno jurídico do que ter ficado somente aqui no Brasil. Então, tem que ser as duas coisas. Estudar a origem dos conflitos é? Fundamental. Se a gente não entender a origem do conflito social, do conflito humano que gera os conflitos da sociedade, a gente não vai ter soluções efetivas. Um dia inesquecível na sua vida. Olha, por incrível que pareça, foi quando eu estava com a minha avó. Vou falar a primeira imagem que veio, tá? Legal, ótimo. Eu estava com a minha avó lá em Campinas, no sofá da sala, minha avó Carmita, que eu amo tanto, que já faleceu, infelizmente, e ela me contando a história da vaca estrela. Esse foi um dia inesquecível que eu nunca mais esqueci e ficou na minha cabeça, e essa história que ela me contou é muito... enfim, vou levar para o resto da vida. O medo. O medo é não sentir. Hoje, meu medo principal é não sentir as coisas. E ficar amortizado, naturalizar algumas violências que... E eu quero ficar indignado pro resto da vida. Diante das injustiças, das violências que a gente vive ou que a gente vê. Um sonho de vida. Um sonho de vida é poder... De vida... É que tem várias vidas, né? Tem a vida coletiva, a vida individual... Mas de vida coletiva é realmente compartilhar o sonho de colocar esse projeto de país que é colocar as crianças em primeiro lugar. Acho que um sonho seria a gente realmente entender que criança é a prioridade absoluta. E não falo isso de retórica não, tá? É o que me move e que sempre me moveu, que me faz trabalhar. Te conheço. Então, para mim, assim, a gente realmente efetivar o artigo 227 é meu sonho de vida. Um desejo pessoal. É poder continuar viajando, mesmo depois dessa pandemia. Eu amo viajar. E eu amo ter várias casas, como você bem viu. Difícil, vai. Um filme. Um filme. Nossa, tem tantos. Posso indicar uma série? Isso que é difícil pra caramba. Então, a próxima que eu ia dizer é uma série. Se quiser inverter, inverte. Tá bom, vai. Um filme que eu amo por causa da trilha sonora. A Missão. Que tem a trilha sonora do Ennio Morricone. Eu amo esse filme. E a trilha sonora do Ennio Morricone, para mim, é uma das trilhas mais belas do cinema. Uma série. Assistam Michael Jordan, que chama A Última Dança no Netflix. É maravilhoso. Eu dei uma olhadinha ainda, fiquei curioso ontem, mas deixei passar. É mesmo? É maravilhoso. Por quê? Porque traz uma dimensão, não porque ele foi somente um grande atleta, ele tinha muitos problemas. E sabe o que eu gostei? Ele foi muito verdadeiro e transparente de trazer as suas dificuldades, o que ele motivava ele. E fora que o filme é muito bem, como chama, montado. É uma série muito, muito boa e que me trouxe muitas reflexões. Inclusive, tem uma cena que não sai na minha cabeça. Quando um cara
fala que ele é um místico, porque ele vivia no presente. Ele não pensava sobre o passado ou sobre o futuro. Para ele, o que valia era o jogo ali no presente. E isso a gente não consegue fazer como ser humano. E é tão importante, eu fiquei tão impactado com isso que está reverberando dentro de mim. Então, eu indico essa. Outra difícil. Um livro. Um livro? Ai, meu Deus. Tá bom. Cartas ao Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Por quê? Porque é uma fonte de sabedoria impressionante. Tem uma passagem que eu gosto muito que fala o seguinte, que tem algumas perguntas que a gente não vai conseguir resolver agora. Então a gente tem que olhar para ela como se fossem quartos trancados, como se fosse um idioma estrangeiro que a gente não consegue identificar. E talvez um dia, não buscando resolver todas as perguntas o tempo inteiro, talvez um dia, vivendo as coisas no presente, a gente consiga vislumbrar uma resposta para elas. Tem uma pergunta aqui no Pinga Fogo que é comum, que eu tenho feito para todo mundo que veio, desde que eu comecei, já até perdi as contas de quantas semanas foram, quantos convidados foram. Mas eu estou trabalhando também na coleta do material. Sabe que eu tô ressignificando a minha própria quarentena, né, Pedro? Eu estou aprendendo pra caramba, porque eu sento aqui e ouço, escuto, dialogo, troco. Eu tenho recebido muito. E eu saí desafiado. Primeiro eu ressignifiquei minha maneira de me comunicar com as pessoas, porque eu estou fazendo uma live diária e isso tem sido incrível, com todos os tipos de pessoas. A segunda coisa que tem sido incrível é que eu fui forçado, obrigado a criar um canal no YouTube. Criei um canal para colocar todas as lives. Todas as lives estão indo para lá. E o pessoal está participando, está indo lá no canal. Aliás, quem está acompanhando a gente aqui, o canal é youtube.com, fazer um merchanzinho, né? youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Você que acompanha a gente, que perdeu alguma live, tem algum interesse por alguma que já aconteceu e quer vê-la, estão todas lá. Mas eu estou dando um passo além. Eu tomei a decisão de fazer um podcast, transformar essas lives, editá-las e fazer um podcast e, pasme você, transformar todo esse material coletado num livro pós-pandemia, num livro de experiências, de diálogos e de aprendizado ao longo desse período. O que a gente pensava, como é que a gente via, como é que pessoas tão diferentes, de recortes sociais tão diferentes, de lugares, de ambientes, de confissões religiosas tão diferentes, como é que a gente via tudo isso. Quem sabe? É audacioso, mas quem sabe? Não custa nada, não paga nada sonhar. Mas a pergunta comum a todos é: pandemia é momento de escuta e reflexão. Fala um pouco mais disso. É a gente escutar mesmo quais são as reais necessidades do planeta, da nossa sociedade, no caso das crianças, e também de nós mesmos, né? A gente ter essa possibilidade de parar as coisas, de ver o mundo parado no tempo, parece que o tempo está suspenso, né? E repensar, refletir sobre nós mesmos, né? Raramente a gente tem esse tempo na vida. Mais uma vez, falamos de um lugar de muito privilégio. Mas, ao mesmo tempo, esse privilégio pode ser utilizado para refletir sobre as desigualdades que assolam todo mundo aqui no Brasil. Então, é um momento de reflexão para elencar as prioridades do nosso projeto como sociedade e como país. Muito boa. Bom, e no mundo pandêmico, para a gente encerrar aqui, no mundo pandêmico a gente também precisa de arte, precisa de leitura, precisa de música, precisa de entretenimento. E para essa noite, eu vou fazer um desafio diferente para que o nosso convidado, que quase deixou de ser advogado para se dedicar à música, para ele, vou fazer um desafio para ele tocar para a gente. E aí... Ai, meu Deus! Olha só, até meu cachorro está se manifestando aqui. E aí a gente termina de um jeito diferente. Qual é a música, Pedro? Olha, nesse desafio que você me fez, vou até mudar a câmera aqui, vou ter que colocar no piano, gente. É o seguinte, piano sempre foi uma paixão. Na verdade, também minha mãe que comprou o primeiro piano que eu toquei na vida com 15 anos de idade, ela juntou dinheiro e comprou um piano. E desde então, eu sempre estudei, sempre gostei, quase fui fazer música. E minha avó, eu brincava com a minha avó, né? Teve uma redação do Enem sobre cigarro e formiga e eu defendi a cigarra. Porque a cigarra que canta,
ela faz um trabalho tão importante quanto a formiga, né, que permite que... A gente está vendo agora na pandemia a importância da arte e da cultura para manter a gente sã, né? Então, a arte sempre fez parte da minha vida, mas eu vou tocar para vocês uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo vai saber, mas eu vou fazer a minha versão, tá? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Eu vou tocar para vocês o que tem me acompanhado durante muito tempo nessa pandemia e vamos ver se vocês conhecem essa música, tá? Quero ver. Vamos ver. Coloca aqui no comentário quem souber que música que é, tá bom? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me perder todo em você. Você é tudo que eu queria. Uau, 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 uau. Escuta, só uma coisa, pagode, Pedro. gente. Pagode brasileiro, entendeu? Eu tô vendo que eu dei a mão. Eu sou muito eclético, Bezerra. Eu gosto de um monte de música e pagode tem muita verdade nas suas letras e a gente não ouve muitas vezes. Eu tô vendo que eu dei a mão mancada aqui porque ficaram várias perguntas para trás. Apareceram agora na minha tela. Não estavam aparecendo para mim. Espera aí que eu vou separar umas 2, 3 só para o pessoal não ficar na mão, né? Espera aí. Ó, você está recebendo 1000 elogios aqui pela habilidade musical, viu? Ai, meu Deus. Pô, eu nunca fiz isso, hein? Eu nunca postei uma música assim. É só você, Bezerra, para fazer essas coisas, entendeu? Ó, o Serginho tá perguntando, e tinha uma aposta toda aqui. Time de futebol. Ih, gente, olha, futebol não é muito a minha praia. Eu gosto mais de vôlei ou basquete, mas meu time histórico familiar é Palmeiras. Olha só, todo mundo errou. Uns apostaram no Corinthians e no Santos, mas ninguém apostou no Palmeiras. É Palmeiras Nacional e Ponte Preta em Campinas. O Felipe Vilela está perguntando o seguinte, está comentando aqui o seguinte: o modelo da educação brasileira, os aspectos da meritocracia presentes em nossa formação são agressivos na formação das crianças e no desenvolvimento humano. Deixa eu ver se ele faz mais um comentário sobre isso. Mas ele tinha feito um comentário sobre meritocracia. O que você pode falar para a gente sobre a questão da educação e meritocracia? Olha, meritocracia, gente, a gente precisa entender que é um conceito que numa sociedade desigual como o Brasil não existe, né? A gente tem crianças já partem de um lugar muito diferente aqui no Brasil, inclusive no número de palavras que ouvem. Sabia que tem pesquisa mostrando que crianças de famílias mais pobres ouvem muito menos palavras e isso gera uma perda de vocabulário gigantesca no momento do desenvolvimento da primeira infância, como o Carlos também conhece. Então, elas já partem de lugares muito desiguais. Então, falar que uma pessoa vai conquistar algo pela meritocracia numa sociedade desigual é um mito que a gente tem que combater. Isso não significa que essas pessoas não possam buscar caminhos para se desenvolver e encontrar outras formas de chegar em espaços que a gente considera como sociedade como adequado. Mas o mais importante é a gente entender que, antes de discutir meritocracia, a gente tem que discutir acesso a direitos básicos.
como, por exemplo, saneamento, como, por exemplo, educação e cuidado adequado durante a primeira infância, como saúde. E antes de falar sobre meritocracia, porque as pessoas não partem do mesmo lugar, né? Você conhece? Depois procurem na internet o jogo das desigualdades. Ah, Que dá boa. para fazer, Boa que é muito lembrança. bom e permite que as pessoas possam entender que o jogo não é igual para todo mundo desde o nascimento ou antes dele. Ó, a Elisete, a última pergunta aqui da noite. Todo mundo elogiando seu talento musical. Aliás, estava todo mundo acertando a música, elogiando seu talento musical. Tem gente até como a Mai Vilela falando para você tocar Raul. Olha só. Falaram que você surpreendeu. Você surpreendeu mandando só para contrariar no piano. Gente. Tem que ser eclético nessa vida. Não dá para... A Elisete está pedindo para você o último comentário. Você falar um pouco sobre alienação parental. Olha, alienação parental é uma discussão fundamental que a gente tem que fazer sobre a corresponsabilidade das famílias, dos pais e das mães, não colocarem a criança como objeto de disputa numa separação ou no divórcio. Isso é inadmissível. A criança não é objeto de disputa. Ela é um sujeito que merece um respeito e deve ser preservada do conflito mal resolvido entre os pais. Ela não pode ser colocada como um joguete na mão desses dois. Então, é um fenômeno que a gente tem que pensar. A discussão sobre alienação parental hoje no sistema de justiça, ela é relevante, e especialmente para mostrar que nós precisamos, para tomar decisões sobre destituição, sobre guarda, especialmente sobre guarda, que é o que a gente está discutindo, eu preciso de um parecer de uma equipe técnica especializada e competente, que são psicólogos e assistentes sociais. Eles vão poder fazer uma leitura da situação, da realidade daquela família, que vai mostrar se existe um processo de alienação, que eles chamam um processo de colocar a criança como uma disputa, ou de não deixar a criança exercer o direito que ela tem de conviver com ambos os pais e as famílias. Obviamente, se a criança está sendo ameaçada, se a sua integridade física, psíquica ou sexual está sendo ameaçada por dos integrantes da família, medidas devem ser tomadas. E isso a gente tem uma rede de proteção que pode encaminhar isso. E o sistema de justiça, como juiz, promotores, defensores, devem estar atentos a isso. Agora sim, encerrar de verdade, Pedro. Você tocou num assunto e acabou me passando, mas acho que é um assunto, especialmente hoje, importantíssimo de a gente fechar a live com ele. Que é a questão você abriu falando do João Pedro presente, né, falando sobre a importância da gente discutir isso. E eu queria encerrar perguntando para você, né, porque queria que você comentasse, porque mesmo em tempos de pandemia, com as crianças e adolescentes mais presentes em casa, com escolas fechadas, eu não diria nem que são balas perdidas, né? As balas achadas invadem os lares, especialmente os lares da periferia, e acabaram com mais uma vida. Destruíram mais uma família. O que falta, Pedro? O que falta para que a gente não repita mais histórias como essa? Que, no final, tirando a dor da família e dos amigos e das pessoas que cercam aquela criança e que se solidarizam de verdade, no final das contas, essas crianças acabam se tornando só estatísticas. O que fazer? Olha, Carlos, esse é um problema que a gente enfrenta no Brasil e mobiliza muita gente, que é a questão da segurança pública. A gente não pode tratar e validar o que um sociólogo muito importante, que é que trouxe um conceito para a gente, que é o da necropolítica, né? E eu não quero aqui utilizar um termo de maneira leviana, mas é importante trazer esse termo porque ele fala de como o Estado muitas vezes se estruturou para matar. E isso a gente não pode mais conceber um modelo de segurança pública que seja estruturado para a morte e não para a vida. Os policiais, todos os agentes de segurança pública têm um papel fundamental na sociedade, que é garantir a segurança para todos nós. Então a gente não pode naturalizar, que o próprio Estado se utilize das suas instituições para algumas ações que trazem, na verdade, a insegurança para as comunidades, né? Que trazem insegurança e, na verdade, morte.
Então, é preciso reformular esse sistema de segurança que está orientado para a morte e não garante a segurança. Pelo contrário. E para uma suposta guerra que a gente está travando nas comunidades, que na verdade tem outras origens. Tem origens na desigualdade, tem origens no tratamento de drogas que a gente... essa guerra às drogas que a gente precisa entender verdadeiramente onde está a raiz disso. E a gente tem já muitas pesquisas no mundo, inclusive de economia, apontando que isso é uma batalha que a gente não o caminho para isso é outro, que a gente tem que discutir de outra forma. Então, essa pergunta, para a gente acabar com isso, é colocar a vida em primeiro lugar. Se a gente colocar a vida e a proteção das crianças em primeiro lugar, como projeto de sociedade, como projeto de país, as outras coisas se estruturam. A gente não pode colocar a morte como algo que não pode estruturar o nosso Estado e a nossa cidade para a morte. Ainda que ela seja inevitável para todos nós, e essa é a única certeza que a gente tem na vida, nós, como seres humanos, temos o dever de lutar pela vida. Inclusive nesse momento de pandemia. Ainda que a morte seja inevitável. Mas a nossa natureza humana é de lutar pela vida. E a gente tem que garantir que todas as pessoas possam viver, as mortes evitáveis sejam evitadas. Que a gente possa garantir a vida na sua integralidade, na sua força maior para todas as pessoas, inclusive para as crianças. Obrigado, Pedro. Obrigado de verdade. Cara, nem posso, vou te dizer, foi uma alegria enorme. Incrível, né? Esse distanciamento social proporcionou um papo incrível e me deu a possibilidade de poder matar a saudade. Muito bom te reencontrar por aqui, te desejando o melhor dessa vida, tudo de bom, velho, tudo de bom no seu trabalho, no seu caminho, força. Você é uma inspiração na nova geração, seu talento, sua capacidade de articulação e sua paixão pelo tema, seguramente, para além de me inspirar já há bastante tempo, mas inspira muita gente, velho. Segue firme na caminhada e, como a gente costuma dizer, tamo junto, né, meu? Muito obrigado, Carlão. Assim, foi um prazer. Nunca fiz isso de tocar, imagina, uma live ainda. Eu sei. Mas em nome dessa amizade que foi um encontro feliz, um encontro humano de propósito, de felicidade, de olhar para a vida. E é muito feliz te encontrar por aqui também, a gente poder matar a saudade e trocar um pouco mais. Tenho certeza que a gente vai olhar para isso no futuro e ver como isso é importante para manter a nossa antifragilidade. Boa. Cara, gratidão imensa, viu? Muita gratidão. E, pessoal, cada um de vocês, obrigado pelo carinho, por ficarem com a gente até aqui até agora. Muito obrigado. Tem vários abraços aqui para mim, para o Pedro. Abraço para vocês também. Beijo para todo mundo. Amanhã a gente está aqui no mesmo horário. Amanhã aqui a gente vai ter um músico, o Marcos Almeida, que vai estar aqui com a gente, conversando também sobre arte, cultura em tempos de pandemia. Vai ser uma alegria ter vocês de volta aqui. Um beijo para todo mundo, boa noite. E quem chegou agora, não viu a live toda, perdeu o papo com o Pedro, que foi incrível, deve ir lá para, ainda hoje à noite, vai para o YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Beijo para vocês. Valeu, Pedro. Beijo para você também. Beijo, até mais. Se cuida. Tchau.